Homens são mais violentos por causa da testosterona? Muito provavelmente você já ouviu alguém dizer isso, né? E parece fazer sentido, já que o senso comum sempre relacionou a testosterona ao comportamento agressivo masculino. Mas e se eu te dissesse que um dos maiores especialistas em comportamento humano no mundo afirma que a testosterona está longe de ser a principal responsável por esse comportamento? Foi isso que eu descobri lendo Comporte-se, do neurocientista Robert Sapolsky. Oi, gente! Nesse segundo episódio eu vou falar sobre esse livro aqui. E muito provavelmente esse vídeo vai se tornar a parte 1 de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre ele. Porque Comporte-se simplesmente revoluciona a nossa maneira de interpretar e compreender o comportamento humano. Ao longo de mais de 700 páginas, Sapolsky tenta responder uma pergunta que mobiliza praticamente todas as áreas da ciência. Por que fazemos o que fazemos? Para responder essa pergunta, o autor investiga a biologia para entender o que há de pior e melhor em nós. Uma das partes mais interessantes do livro é quando ele mergulha na biologia da violência, da agressividade e da competição, destrinchando os mecanismos que estão por trás desses comportamentos. E nesse percurso, ele decide revisitar um dos maiores mitos sobre a agressividade masculina, o papel da testosterona. Apesar dela ser constantemente associada à violência, Sapolsky mostra que o hormônio está longe de ser o principal responsável por esse comportamento. Ele cita, por exemplo, estudos com agressores sexuais submetidos à castração química. Se a testosterona fosse a causa direta da violência, seria esperado que esses homens deixassem de ser agressivos depois da redução drástica do hormônio. Mas os resultados surpreenderam. Mesmo com os níveis quase zerados de testosterona, muitos desses agressores sexuais continuavam apresentando comportamentos violentos. A conclusão foi que a testosterona por si só não cria agressividade. Até porque, se o hormônio fosse causal, qualquer homem que se injetasse testosterona sairia quebrando tudo. Com isso, Sapolsky demonstra que uma parte gigantesca da agressividade masculina independe da testosterona e que, na verdade, o que potencializa a agressividade é o histórico do indivíduo. As palavras de Sapolsky, ser menos agressivo no futuro tem menos relação com a testosterona e muito mais com o aprendizado social. Mas então, de onde surgiu a relação entre testosterona e agressividade masculina? Pois então, o papel dela é o seguinte: ela pode intensificar comportamentos relacionados à disputa por status social. Mas quem determina a forma como isso será expresso é principalmente o ambiente, isto é, a cultura, em que a pessoa cresceu e tudo o que ela aprendeu ao longo da vida. Como o próprio Sapolsky traz, a testosterona tende a amplificar comportamentos voltados à obtenção e manutenção do status social, e não de reproduzir a violência de forma direta. Em culturas onde a agressão é valorizada, por exemplo, ela pode aumentar comportamentos agressivos. Por outro lado, em culturas onde o status social está associado à liderança, à coragem ou à generosidade, são esses os comportamentos que a testosterona vai potencializar. E existe um problema em reduzir a causa da violência masculina à testosterona. Isso porque essa explicação biologiza um fenômeno que é, em grande medida, social. Quando dizem que os homens são violentos porque têm muita testosterona, na verdade estão sugerindo que esse comportamento é uma consequência inevitável da natureza masculina. E se é inevitável, pouco resta fazer além de aceitá-lo. A responsabilidade se desloca da sociedade para a biologia. Mas as evidências apresentadas por Sapolsky apontam justamente a direção oposta. A testosterona não determina a violência. Ela interage com um cérebro que foi moldado por experiências, normas sociais e valores culturais. Em outras palavras, ela não cria o comportamento do zero. Ela amplifica tendências que já foram construídas ao longo da vida. É nesse ponto que entra o machismo. Em sociedades patriarcais como a que vivemos, muitos meninos são educados a associarem os status sociais, isto é, a masculinidade, ao controle, à dominação, à competitividade extrema e à repressão das emoções. Desde cedo, aprendem que demonstrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza, enquanto impor força pode ser visto como demonstração de poder. E esse aprendizado não acontece apenas dentro de casa, mas também na escola, entre amigos, na mídia e nas instituições. Se o status social de um homem passa a depender da demonstração de poder sobre os outros e principalmente sobre as mulheres, então qualquer mecanismo biológico relacionado à busca por status social poderá se expressar por meio desses comportamentos, porque foi esse o aprendizado social que esse indivíduo acumulou ao longo da vida. É por isso que a violência contra as mulheres não pode ser compreendida apenas como um fenômeno biológico, porque ele tem muita testosterona. Ela está inserida em relações de poder historicamente construídas. Então, basicamente, o alvo da violência não é escolhido pelos hormônios, pela testosterona, mas pelas hierarquias sociais que definem quem pode exercer poder sobre quem. Bom, esse foi o livro do episódio de hoje. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Me contem o que acharam nos comentários, curta, compartilhe e até a próxima.